Oi, gente. Boa tarde. Esperar a turma entrar. Olha que lugar legal nós estamos. Chique, né? Estamos em Harvard, na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Existe também uma outra cidade em Cambridge, que é no Reino Unido, né? Às vezes as pessoas fazem confusão. Cambridge aqui é uma cidade do ladinho de Boston, colada, não tem... Você acha que você está em Boston ainda, é bem pertinho. E é onde fica a Universidade de Harvard. E é uma escola, a faculdade de Harvard é uma faculdade extremamente antiga. Ela é de até eu tô com uma camisetinha, já estou me sentindo praticamente uma pós-graduanda aqui em Harvard, de 1636. Então faz muito tempo, né? Eu vou ler um pouquinho alguns dados aqui para vocês entenderem a dimensão de Harvard. Então, ela foi fundada em 1636 por John Harvard. Ele foi o primeiro benfeitor. Ele era um ministro e ele doou pós-morte 50% de todo o seu patrimônio. Então, aqui onde é a universidade, essa parte territorial era dele, da família dele, e uma biblioteca na época de mais de 400 livros. Então, um arsenal bem grande, né? Hoje, Harvard conta com 12 faculdades de várias áreas, mais de 20 mil alunos em 11 unidades espalhadas, né? Então, tem essa área aqui, que é onde está grande parte da universidade, dos colleges, das faculdades. Tem a área médica, que eu estive lá também, que é mais... Já não é aqui em Cambridge, é em Boston mesmo, é do outro lado do rio, que é separado a parte médica e odontológica. A parte de business também é um outro campus, que nós também conhecemos. Então, são vários campos nessa região. E aqui atrás de mim, vocês estão vendo essa escada bem grandona, é a biblioteca principal do campus de Harvard. São mais de 20 mil alunos. Desses 20 mil alunos, praticamente 7 mil alunos são alunos de graduação, então estão na faculdade. Em média, em torno de 15 mil pós-graduandos. Então, tem o dobro de pós-graduandos em relação aos alunos da faculdade. E por que isso, né? Porque Harvard é não vou falar em português. Me fugiu a palavra. Tradicionalmente, né, é uma faculdade que preza bastante pela pesquisa. Então, muitas pessoas de fora, né, até dos Estados Unidos, vêm para Harvard para desenvolver um projeto de pesquisa, né? Então, por isso que a gente tem, aqui eles têm muito mais pós-graduandos do que graduandos. É uma das faculdades que mais recebe doações financeiras no mundo. Eles têm um banco de 32 bilhões de dólares para investir em pesquisa. Fantástico, né? E em 2010 a faculdade contava com mais de 2 mil professores. Já passaram por aqui mais de 8 presidentes dos Estados Unidos e conta com a maior biblioteca do país. Então, alguns dados para vocês entenderem a dimensão que é a Harvard, aqui onde eu estou hoje. E eu estou muito feliz, porque imagina você estar aqui, respirar esse ar, respirar a cultura, respirar a história. É bem mágico, né? Dá vontade de entrar na graduação de novo só para poder estudar aqui. Então é bem inspirador, assim, porque a gente sempre está na luta, na lida diária, e a gente sempre tenta ser melhor a cada dia, né? E quando você vem num centro universitário, você se alimenta, né, de realmente conhecimento, de mais conhecimento, de tentar sempre buscar o melhor, de estar sempre melhorando. Então é muito inspirador estar aqui. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu achei incrível, não só o lugar, a beleza física, a beleza da natureza, mas é onde as coisas se misturam, né? Obras divinas com essa natureza, esse jardim maravilhoso,
com a obra que o homem faz, através do seu conhecimento, do seu estudo, da sua dedicação ao trabalho, ao estudar, ao se doar ao próximo, né? Porque a gente só estuda para fazer o nosso melhor. E quando a gente faz o nosso melhor, a gente está fazendo a quem? Aqueles que precisam do nosso serviço, do nosso trabalho. Então, estudando sempre, que eu acho que a gente vai sempre conseguir coisas boas, doar coisas boas. E quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você conversa com as pessoas, quanto mais gente você busca conhecer, saber as histórias, mais você aprende, né? E aí eu tentei, estando aqui em Boston, buscar alguma história inspiradora para poder aprender, né? E tive uma gratíssima surpresa. Hoje eu conheci a Camila, depois eu gravei uma entrevista com ela hoje, a gente se encontrou num café, ela foi extremamente receptiva comigo. Ela é brasileira, médica, colega médica, endocrinologista, mineira, trabalhou muitos anos em Juiz de Fora, professora universitária, e eu conheci o projeto dela que chama Little Hearts, que são coraçõezinhos, pequenos corações em inglês, e ela morou muitos anos, fez faculdade em Itajubá, acabou fazendo clínica médica no HC, na USP, depois acabou fazendo endócrino, se tornou professora da Faculdade Federal de Juiz de Fora, fez doutorado também, e aí ela veio para Harvard para fazer um fellow, depois desse doutorado dela, na linha de pesquisa em cardiologia que ela seguia, né? E aí ela existe um estudo de Framingham aqui, né? E ela tentou mais ou menos fazer um paralelo na cidade dela, que é uma cidadezinha pequenininha lá em Minas Gerais. E depois de feito toda essa coleta de dados para o doutorado dela, para apresentar a tese, ela ficou se questionando e eu achei isso fantástico. Ela recebeu muito da população para fazer a tese de mestrado dela, de doutorado dela. E ela ficou perguntando para si mesma, né, o que ela poderia fazer em troca, sendo que ela recebeu tanto, né? Qual realmente seria a contribuição que ela deveria dar para essa população, para essas pessoas, se era só isso, se era só fazer uma tese e ok, né? Então ela foi questionando assim qual era o papel dela na sociedade, né? Qual era o melhor que ela podia dar dela mesma. E aí ela veio para cá e aqui ela percebeu que não era só isso que ela estava a fim de fazer, que ela tinha que se doar a fazer. E aí ela percebeu que dentro do trabalho dela como endocrinologista, um dos maiores problemas é a obesidade infantil. E dentro, pensando na obesidade infantil, quais são os programas que existem hoje para realmente ter um olhar diferente, né? Em relação a isso, o que de fato a gente faz para as nossas crianças que fazem diferença na vida delas e que realmente vire a chave, né? Que faça essa criança não ser um obeso lá na frente. A gente sabe que uma criança obesa, a chance dele ser um adulto obeso é em torno de 40% a 50%. Então, é um número muito grande. Então, a gente tem que olhar realmente a infância com um olhar bem cuidadoso, né? Eu, na cirurgia plástica, por exemplo, recebo muitos pacientes pós-bariátrica que passaram por todo esse caminho difícil, né? Que é você ser obeso, que é você lutar contra o ganho de peso, que é você tentar o tempo todo estar se controlando, estar sempre indo em médico, muitas vezes tomando um monte de remédio, se intoxicando para você tentar fugir desse ciclo vicioso, né? Então não é uma doença fácil. E lá na frente a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é excelente, ela traz muita qualidade de vida para esses pacientes que precisam, mas ela é o final da linha, né? É claro que depois disso muita coisa se transforma e melhora na vida do paciente. Mas se a gente conseguir agir lá atrás, né? E ela teve ela tem essa ideia de agir preventivamente. Acho que tudo que a gente faz na medicina preventivamente, a gente está realmente contribuindo de forma muito importante, né, para os nossos pacientes. Então hoje ela me conta um pouco dessa história e eu achei bem inspirador porque imagina assim, ela saiu lá de Juiz de Fora, veio aqui para Harvard para entender e aí ela conseguiu pensar no projeto dela aqui e é um projeto assim, ó, imagina, você pega crianças pequenas, ela faz poesia e aí essa poesia vira uma peça de teatro com fantoches. E ela vai para as escolas aqui e ensina os professores a fazerem fantoches relacionados à saúde. Então, eles confeccionam, por exemplo, coraçõezinhos de pano, de fantoche de coração,
fantoche do estômago, e aí de repente tem uma peça de teatro do estômago falando para o fantoche de coração: olha, se você comer isso, vai dar um problema tal, ou vai fazer mal para mim, né? E aí ela foi criando várias musiquinhas infantis, transformando, fazendo uma certa paródia com rima, para as crianças entenderem e saberem o que realmente era bom ou não. Porque o que a gente faz hoje em dia? A gente mostra para a criança e fala assim: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Isso a criança vai aprender de alguma forma? Será desse jeito? Difícil, né? Porque a criança ela aprende com experiências, passando por experiências, aquilo tendo significado para ela. Então ela consegue, de uma forma lúdica, fazer com que isso com que isso realmente tenha sentido, né? E aí depois dessa apresentação de teatro, os professores fazem algumas outras dinâmicas, depois eles fazem, por exemplo, algum suco de acordo com aquela fruta que eles falaram, ou de acordo com aquela parte do corpo que eles estudaram, e aquilo vira uma experiência, e vira algo significativo para a criança. E aí essa criança pode ser transformadora dentro da casa dela, né? Porque muitas vezes a gente fala: bom, vou ensinar para o adulto ensinar a criança a comer melhor, né? Mas nem sempre o adulto consegue atingir o coraçãozinho, o jeitinho, né? O que toca realmente a criança. Então, ou às vezes a gente, como profissional da área, orientando um adulto, ele não está muito afim de mudar aquele hábito, porque não é fácil, né? A gente sabe que mudar hábito é muito difícil. E essa mudança de hábito, às vezes é mais fácil a gente já colocar desde a infância, para aquela criança transformar a casa dela, ou para ela não fazer os mesmos erros que a gente faz tanto, né? Então, de uma forma lúdica, ela está conseguindo mudar isso. E ela buscou aqui em Boston o apoio do Consulado Brasileiro, e ela teve esse apoio do Consulado Brasileiro. Então, o Consulado Brasileiro apoiou essa ideia, e aí eles fizeram uma rede de atenção às escolas que são bilíngues e que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, são escolas bilíngues do inglês para o português. E aí o professor pode usar essa historinha lúdica da forma como ele quiser, ou em inglês ou em português, no problem. Dependendo do jeito que ele achar que vai atingir melhor aquela sala de aula. E aí ela treina esses professores para dar essas aulas de teatro, para fazer essas apresentações de fantoche. Tudo baseado em relação à parte médica. Então, quando ela vai introduzir, por exemplo, um nome, como coronária, para a criança ela não faz ideia do que é isso. Então, eles primeiro explicam o que é essa palavra nova que eles vão aprender, onde que isso tem o significado, mostra isso, né, dentro do corpinho, e aí depois eles vão para essa parte. Então, eu achei um trabalho, assim, muito delicado, né, porque ela está atingindo realmente quem pode fazer diferença no mundo, que são nossas crianças, né? E ela poderia ter continuado, pegado o mestrado, pós-doutorado dela aqui, fazendo mais uma parte do currículo dela, de 1 ano, que era programação para ela ficar, e voltado embora lá para Juiz de Fora, continuar sendo uma baita de uma professora universitária lá. Mas ela percebeu que isso não estava fazendo tanta diferença na vida das pessoas. Então ela decidiu que não, que ela ia ficar. Que ela ia ficar por aqui, e aí ela foi atrás de conseguir fazer com que esse projeto crescesse cada vez mais. Então agora ela já está no 3º ano aqui em Boston, aplicando, né, esse projeto, e está super feliz. Então eu acho que são histórias que a gente busca, né? Porque cada um tem sua história, cada um tem o seu cada um tem seu sonho, né? E o que a gente conversou bastante hoje foi em relação a gente buscar os nossos sonhos, né? Para ela, ser só médica, estar só no consultório não fazia mais sentido. Ela precisava de algo a mais, né? Dentro dela tinha alguma coisa que não estava do jeito que ela achava que tinha que estar. Não era só essa a missão dela aqui. Então ela buscou fazer com que isso acontecesse. E nessa busca não foi nada fácil, e continua não sendo, né? Ela fala: olha, eu tô aqui, mas é um leão por dia, né? Você a gente dentro do nosso ofício, a gente enfrenta situações difíceis todos os dias e desafios todos os dias. Mas esses desafios não devem nos mostrar, não devem fazer com que a gente desista deles, né? A gente tem que sempre buscar ver o lado bom daquilo que está acontecendo e tentar superar aquilo que está
que é seu objetivo, né? Você não deve tirar essas partes ruins e desistir. Então ela fala que ela tá super, assim, feliz em estar se desafiando todo dia, de estar com esse projeto que chama Little Hearts. Ela tem agora, provavelmente esse projeto vai expandir ainda mais. Talvez a gente ache, daqui a algum tempo a gente até veja esse projeto, talvez no Netflix, isso talvez vire uma série, né? Eu estou torcendo para que isso aconteça, porque ela está indo fazendo muitos contatos para que isso realmente aconteça. E você ter um projeto educacional em saúde é lindo, né? Você conseguir transpor as escolas daqui, né, para atingir outra quantidade de pessoas, né? Você conseguir educar muito mais, né, pessoas e fazer diferença na vida de muitos outros, eu acho que é muito legal. Então eu só torço para que ela, depois eu vou compartilhar com vocês, a gente fez essa entrevista hoje à tarde, e eu preciso editar essa entrevista e depois eu vou postar isso para vocês essa semana ainda, para vocês entenderem um pouco melhor, ela mesma falando do projeto dela, para ver como que isso é inspirador. E é isso. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje agora ela está também, ela já esteve em Harvard, né, com esse projeto, e agora ela está indo para uma outra universidade aqui que chama MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que também eles têm apoiaram também o projeto dela. Então, que estão ajudando ela a alçar, né, novos ares, aí, novos alcances, né? E que eu acho que é muito legal na nossa área, porque claro que a gente ajuda muitos pacientes quando vêm nos procurar no consultório, mas a gente tem uma parte educacional que a gente pode levar para muita gente, mesmo a gente não estando pessoalmente no nosso trabalho de consultório, tem muita coisa que a gente pode contribuir, né? Então, hoje em dia a gente pode fazer isso através de mídia social, de programa de TV, de informativos, de entrevista, né? No caso dela, fazendo um projeto numa universidade que consiga entender que a comunidade, é importante trazer a comunidade para dentro da universidade, porque às vezes a gente cria essa distância muito grande, né, entre o que é universidade e o que é população. E na verdade o que se estuda aqui tem que ser aplicado aqui, né? Então o MIT, que é para onde ela está indo agora, teve essa visão, né? E ela está conseguindo fazer com que esse projeto realmente vá mais para frente por conta dessa conexão que a faculdade tem. Então eu fiquei assim muito feliz, né, de conhecer a história dela, de inspirar, porque a gente está se desafiando todo dia e ela não deixou a peteca cair, continua indo para frente, e eu acho que vai dar cada vez mais certo esse projeto. É isso. O que mais que nós vamos conversar hoje, gente? Deixa eu pôr aqui mais pertinho, para eu poder enxergar o que vocês escreveram aqui. Pera lá. Vamos ver quem tá aqui. Oi, Andréia. Ai, minha Geo linda. Tudo bem, Ideia? Oi, Lucas. Tudo bem? Dr. Lucas Cavalieri. A Cris. Oi, Cris. Cris, depois você procura aqui no Face, Little Hearts, para vocês assistirem os videozinhos. Muito legal. Sandra, tia Sandra, de uma forma lúdica mudar comportamento. Lindo, é isso mesmo que ela faz. Eliane Pio, tudo bem, Eliane? Gisele, tudo bem, Gisele? Tô no curso, mas ligada aqui na live. Ah, que legal. Sandra Varley, tudo bem, Sandra? A Gisele escreveu, adoro assistir as lives, obrigada. Cris, perfeito, bem parecido com o Brasil, um empenho em pesquisa, só que não. Estamos aqui no consultório te assistindo. Obrigada, Cris. Silvana Piccolo, oi Sil, tudo bem? Angélica. Oi, Lise. Gente, Lise, faz tempo que eu não te vejo. Lisiane Prata. Oi, Pati. Tudo bem, Pati? A tia Sandra está assistindo, adorando. Elaine, minha irmã, também. E aí, Felca? A sogra. Oi, sogra. Sandrinha. Ó, o time todo completo hoje assistindo. Oi, Geise. Ei, gente, quanta gente, que gostoso. Eu vou andando aqui um pouquinho pelo campus para vocês verem o que vocês acham, enquanto vocês vão aí. Vocês devem estar curiosos, né, para saber como que é aqui. Mas é assim, é lindo mesmo.
Deixa eu andar aqui um pouquinho para vocês verem. Vou virar aqui um pouquinho, porque minha cara vocês já estão acostumados, né? Então esse é o campus, um dos, né? São mais de 11 unidades. Aqui é 1 hora menos do que no Brasil, então ainda temos sol. Esse aqui é um memorial que eles fizeram na frente da biblioteca. Olha que lindo. Em homenagem às pessoas que lutaram na Primeira, na Segunda e na Guerra do Vietnã. Eles têm muitos memoriais aqui, né? Ali mais pra frente, deixa eu virar a câmera, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Ali, onde, atrás daquele prédio branco, tem uma estátua do John Harvard. Depois eu tirei uma fotinha lá, depois eu coloco pra vocês verem. Que foi quem eu falei, né? Que foi ministro em 1636 e acabou fundando a Universidade de Harvard com uma biblioteca de mais de 400 livros na época. Imagina, 1636, mais de 400 livros. E doou 50% de todas as suas propriedades para fazer a Universidade de Harvard. Então aqui na nossa frente, ó, é a biblioteca, é a maior biblioteca aqui do campus. Deixa eu ficar bem no meio aqui para vocês verem. Será que eu consigo dar um zoom aqui? Ah, consigo. A turma. A maioria universitário, claro que também tem turistas assim como nós aqui. Turminha correndo ali na escada. Mas só de você ficar aqui... acabei meus estudos hoje, vou ficar ali um pouquinho. Ai, como é que volta esse? Peraí, vamos voltar esse. Ai. Acabei meus estudos hoje, vou ficar um pouquinho aqui nesse pátio. Nada mal, né? Dá até pra escutar uma sirene lá fora. Mas mesmo escutando a sirene, ainda é um lugar bem tranquilo. Vamos ver aqui. Quem escreveu? Miriam. Oi, Miriam. Tudo bem? A Felpa escreveu, adorando. Ana Tereza Burdon também está assistindo. A Elaine perguntou, qual o perfil dos médicos brasileiros em Harvard e suas pesquisas estão voltadas para que área? E, pelo que a Camila compartilhou comigo, eles têm um grupo que varia de 100 a 200 brasileiros pesquisando aqui em Harvard, que alguns estão com uma pesquisa mais linear, então de duração maior, e outros que vêm fazer mais coleta de dados, e aí dura a pesquisa em torno de 1 a 2 anos, e aí eles vêm e voltam para o Brasil, né? Mas tem de tudo, tem desde a área de tecnologia, tem desde a área de comunicação, como é o caso dela, de educação, né? Educação em saúde, que é a área dela. Então, é bem variado, assim, desses 100 e 200 médicos brasileiros que estão aqui atualmente. Quem mais? Flávio Andrade Maridão está assistindo. Sandrinha, meu time está adorando assistir você, doutora Marina. Eise e o Vitão, beijos, mamãe, saudades. Turminha, vocês estão aí me assistindo, é? Que beleza! Ei, Cris! Cris mandou coraçãozinho, Andrade mandou coraçãozinho. Maria Celeste está assistindo. Oi, tia, que bom que você conseguiu entrar. A Elaine escreveu, a medicina preventiva, a área que a Camila está fazendo pós-doc, ainda terá espaço na medicina do futuro? Ou este potencialmente será o nosso futuro? Gente, eu acho que a medicina preventiva, ela não tem como você viver sem prevenção, né? Senão a gente vai estar sempre enxugando gelo, a grosso modo, né? Gente, olha o rapaz de terno amarelo. Uau! Desculpa, não pude deixar de ver. A gente tem muito estilo, né? Eita, nós! E eu aqui de blusa azul, bem basiquinha. Eu acho que a medicina preventiva, a gente sem prevenção, a gente só vai estar enxugando gelo, né? Deixa eu virar aqui, vou sentar aqui um pouquinho para falar.
É, eu na cirurgia plástica, por exemplo, vejo bastante isso, né? Porque a gente está tratando a consequência, por exemplo, do emagrecimento, puxando um pouco para a minha área, né? A gente está tratando uma flacidez que veio pós um emagrecimento muito rápido. E na área cardiológica, por exemplo, obesidade, pressão alta, tudo são consequências, diabetes, pressão alta, tudo isso é consequência de uma doença multifatorial, como a obesidade, por exemplo. Mas é pela obesidade, né? Em muitos casos a gente não teria hipertensão e diabetes se não fosse a obesidade, né? Claro que tem o fator genético embutido, mas o fator ambiental é muito grande. Por exemplo, conversando hoje com a Camila, o que ela percebe? Aqui o inverno ele é muito rigoroso, né? Então, naturalmente, simplesmente pelo fato de ser inverno, as pessoas fazem menos atividade física, andam menos, estão menos expostas ao sol, né? Caminham pela rua, impossível, ela já pegou aqui menos 28 graus negativo, imagina, 28 graus negativo é praticamente impossível você pôr o nariz para fora. Então, já existe essa questão de temperatura. Fora isso, também tem muito a questão cultural alimentar, né? Aqui nos Estados Unidos, Coca-Cola é mais barato do que água. Imagina o impacto que isso não tem? Então, e as pessoas consomem muita junk food. Então, o que ela percebe no dia a dia dela, quando ela faz essas visitas para essas escolas, né? Quando as crianças mantêm o hábito, por exemplo, de comer arroz, feijão, de comer uma alimentação próxima que a gente tem no Brasil, a chance dessas crianças ficarem obesas é menor. Agora, se eles adquirem os hábitos dos americanos, mesmo que você tenha uma genética boa no Brasil, por exemplo, que essa família tem uma genética boa, quando você adiciona o fator ambiental, essa criança ganha peso. Então, claro, tem a genética, mas a obesidade é multifatorial. Então, a gente tem que, sim, sempre ter olhos para prevenção, porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo, né? E aí nunca vai ser bom, porque a gente nunca vai chegar a realmente tratar. A gente vai estar sempre tentando contornar, porque a obesidade é doença crônica, hipertensão é doença crônica, diabetes é doença crônica, né? Igual meus pacientes pós-bariátrica. A gente está sempre tirando pele, mas a pele ficou ruim, né? Por mais que eu tire, por mais que eu faça, por mais agressiva que eu seja, já houve um dano, já houve uma lesão. E aí a gente não consegue reverter totalmente, né? A gente consegue melhorar, assim como o cardiologista consegue controlar a pressão, controlar o diabetes, mas a doença está instalada. Então a gente tem que sempre ter esse olhar, sim, preventivo, né? Para a gente conseguir realmente mudar as pessoas, né? Fazer com que aquele hábito realmente faça sentido, né? Quem mais? A Miriam. Sucesso, Má. Obrigada, Miriam. Oi, Lisandra. Tudo bem? Você viu que lindo? Tiete, estamos assistindo. A Elaine, o médico continua inserido na medicina do futuro ou seremos cuidados por máquinas? Uau, que pergunta difícil. Eu acho que o tato, ele jamais vai ser substituído, né? Acho que por mais tecnologia, a gente vê isso muito hoje em dia, por mais tecnologia que a gente tenha, não existe nada melhor do que uma experiência, do que uma sensação. Por exemplo, eu estou aqui em Harvard, por mais que vocês estejam vendo, que eu esteja transmitindo, que eu esteja tentando transformar isso em palavras, só quem está aqui para respirar esse ar puro, só quem está aqui para sentir essa experiência, só quem está aqui para realmente ter significado estar aqui, fazer diferença, né? Acho que a gente jamais vai ser substituído, o ser humano em qualquer área, né? Não só o médico, mas jamais vai ser substituído por máquinas. Você pode sim ter a máquina ao nosso auxílio, por exemplo, a engenharia médica, você fazer uma ressonância, isso é fantástico. Imagina você fazer uma máquina que te ajuda num diagnóstico, né? Que te dá tantos detalhes, tanta informação, uma tomografia. Você fazer um cateterismo, você ser... Então, isso pode auxiliar muito, a tecnologia auxilia muito. Hoje, por exemplo, imagina 1700 e quanto que foi a primeira anestesia? 1846, né? Foi inventada a primeira anestesia. Isso veio agregar, não tem nem
como quantificar. Hoje em dia a medicina não existe sem anestesia, né? A parte cirúrgica, que é a parte que eu faço, imagina. Acho que se eu tivesse nascido em 1800 e bolinha, eu jamais seria um cirurgião, porque eu não quero que o paciente sofra. Eu quero que o paciente tenha conforto, né? Então, imagina. Desculpa, gente. Então, acho que a tecnologia, né? Como, por exemplo, a gente usa muito hoje mídia social. O que a gente vê? A gente não vê todo mundo conectado no WhatsApp, a gente não vê todo mundo conectado no Facebook, no Instagram, essa loucura que todo lugar que você olha tem gente conectada, tem gente assistindo. As pessoas conversam menos e tá todo mundo hoje adoecendo por conta disso, né? Porque não tem mais, não conversa, porque não se vê, porque não se encontra, porque tudo tá muito virtual. Então acho que de um lado, quanto mais virtual a gente tenta ser, mais na verdade a gente quer ser gente, a gente quer ter gente do nosso lado, né? Pra gente não adoecer, porque as pessoas não são feitas de foto, não são feitas de virtuais. As pessoas são feitas de matéria, né? E a gente precisa de outros relacionamentos para nossa sanidade mental, né? A gente não é autossuficiente. Então, qualquer relacionamento, seja um relacionamento médico-paciente, seja um relacionamento homem-mulher, filhos, né, família, a gente precisa do cheiro do outro, do abraço do outro, do carinho do outro, né? E na medicina muito mais, porque a gente pode ser muito técnico, mas a gente não pode ser impessoal, né? A gente não pode ser desumano, a gente tem que ser cada vez mais humano. Então, acho que a relação médico-paciente, ela jamais vai perder o seu lugar, né? O que mais? Fora conservantes, corantes e hormônios que são embutidos na alimentação, a Cris escreveu. Cris, é isso mesmo, né? A alimentação, junk food, claro que é mais fácil, você vai lá, compra um negocinho pronto, come, manda para baixo. Mas aquilo está te nutrindo do quê? Né? Então a gente tem que sempre dar uma olhadinha e pensar, bom, isso aqui está me nutrindo de verdade, eu estou só empurrando goela abaixo. Será que eu estou só naquela rodinha do hamster? E você está só no automático, está só fazendo aquilo por existir? Ou realmente aquilo está fazendo diferença na sua vida? Gente, vocês não estiverem me aguentando aqui nas minhas filosofias, vocês me parem aqui, tá? Que eu já estou meio filosófica. Oi, Deia, tudo bem? Oi, Marcinha, tudo jóia? Oi, Renata, tudo bem, Rê? Oi, Tere. Ah lá, a Cris escreveu, humano ser, né? Hi there, entering now. Oi, Carlinha, tudo bem? Me achou aqui? Me ajuda aí, né? A Carlinha é especialista em Boston, professora de inglês lá em Rio Preto. Manda os alunos dela para cá sempre para aperfeiçoar o English. Sabe tudo de inglês. Tudo bem, Tere? Gente, o que mais? Eu vou falar um pouquinho de Boston também, porque Harvard está aqui do lado, né? A gente passeando pela cidade. Hoje que eu fui lá, né, antes de vir para cá no Prudential Center, lá de cima, dá para ver a cidade toda. E a cidade inteira é de tijolinho à vista. É um negocinho assim, chuchu. Muito fofo, fantástico, assim, bem, bem bonitinho. E ela foi fundada em vamos lá ver minhas anotações que eu preparei para vocês. 1630, então bem pouquinho antes só, né, da Harvard ser fundada em 1636. É uma das cidades mais antigas, né, dos Estados Unidos, colonização britânica, né? Hoje em dia Boston conta com quase 6 milhões de habitantes. Então, é uma cidade bem grande, é a 22ª cidade dos Estados Unidos e é um polo educacional muito grande, né? Então, a gente tem Harvard, a gente tem o MIT, tem a Northwestern, tem várias outras grandes faculdades dos Estados Unidos aqui, né? Em 1776, então, depois já da construção de Harvard, que veio a independência dos Estados Unidos, né? Os britânicos estavam aqui e aí começou a ter atrito, não estava tendo muito emprego, muita miséria. E aí os americanos mesmo não tinham muita voz no parlamento e estava tendo impostos muito altos. E aí então houve a Boston Tea Party, na verdade foi já vinham há algum tempo protestando, né, com os ingleses, de que a vida não estava fácil aqui para eles,
das taxas. E aí, então, os ingleses falaram, então tá bom, então a gente não vai mais taxar vocês. E para ficar mais tranquilo. Só que isso teve um imposto que eles não tiraram na época, que foi o imposto sobre o chá. Né? O inglês é muito conhecido pelo chá. Né? Tem o horário do chá geralmente 5 da tarde, é o chá britânico, né? E aí eles não tiraram a taxa do chá, então aí eles falaram, então tá bom. Então agora nós vamos pegar todo esse chá. Aí veio uma navegação grande para cá, cheia desses chás, e aí os americanos foram lá, entraram nos navios e jogaram todos esses chás fora. Diz que tinha mais de, não sei quanto, peraí que eu vou achar aqui, $1 milhão em chá britânico nessas embarcações, jogaram tudo no mar. Falaram, aqui não, pode catar suas coisas e ir embora, e aí eles foram embora. E aí, claro que de uma forma estou sendo bem sucinta, né? Mas a independência dos Estados Unidos, um dos locais, né, foi aqui, 1776. Claro que teve vários outros locais, mas aqui eles fizeram um cerco, eles montaram como se fosse, por exemplo, uma barragem, porque aqui é um lugar que tem porto, né? Boston tem porto. Então, como se os americanos fizessem uma barragem para os britânicos nem entrarem mais na cidade. E esse cerco foi assim, um tempo eles brigando para os britânicos não voltarem e desistirem, eles desistirem de ser colônia britânica. E aí conseguiram, através dessas brigas aí, a independência dos Estados Unidos. Que mais? Tem uma coisa interessante também em relação a Boston. A cidade foi reformulada em relação às suas vias expressas, porque era uma cidade que tinha muito trânsito, apesar que ainda tem bastante. E eles fizeram um projeto assim megalomaníaco para o tráfego, que chama Big Dick. É como se fosse tudo em forma de túnel. Aqui tem muito túnel. Esse projeto custou mais de $22 bilhões. É um dos projetos mais assim, megalomaníacos dos Estados Unidos em relação a transporte público, porque foi um dinheiro muito alto gasto, que na verdade ainda é uma dívida, ainda não está totalmente pago, né? E pelo que eu li e pelo que eu senti, não mudou muita coisa em relação ao trânsito. Então a gente acha que às vezes o trânsito é caótico só lá em São Paulo, no Rio, Salvador, mas aqui eles também tiveram essa preocupação, gastaram uma quantia assim estratosférica e também não resolveu muita coisa. Então o pessoal é meio bravo com esse projeto aqui, porque foi uma grana grande. E talvez vocês conheçam ou tenham ouvido falar de Boston, porque em 2013 teve a maratona e teve lá um probleminha durante a maratona aqui, né? Teve um atentado, tudo. O que mais? A Cris perguntou, como é o sistema público de saúde? Existe? Cris, eu não vou saber te falar especificamente de Boston, mas o que a gente sabe dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não é um país que tem, por exemplo, um SUS como a gente, né? Deixa eu virar aqui para esse outro lado. Não tem um sistema público como o nosso. Existem muitas seguradoras aqui, né, nos Estados Unidos. Como se fossem os nossos planos de saúde, mas eles limitam muitas coisas, né? E geralmente a maior parte é por reembolso ou cobre uma parte, depois ficou escuro. E o paciente acaba pagando uma outra parte, então eles têm esse seguro, geralmente tem um limite de cobertura, então cobre, por exemplo, estou chutando, né? Até $10 mil para uma doença, e aí do que passar daquilo, o paciente acaba arcando, né? O sistema de saúde aqui é bem dificinho. Claro que tem essa parte pública, né? O governo tem o Medicare, pelo menos na Flórida, a gente sabe disso porque a gente ouviu falar mais lá. Então tem sim uma parte da população que consegue aplicar. Eles falam, na verdade a tradução não é aplicar, mas o verbo em inglês é apply. Então eles, por exemplo, você é atendido e aí chega lá na sua casa, por exemplo, uma conta de $15 mil, porque aqui a saúde é muito cara. Se você não tiver condições de pagar essa conta nesse valor, você pode aplicar, você pode ir lá no governo americano e falar, olha, não tem condições, mostra lá seu holerite, quanto você ganha,
vai lá para a assistente social deles avaliar. Aí eles falam assim, bom, então tá bom, então você não consegue pagar esses 15 mil dólares para mim, mas você pode pagar ao longo de 10 anos. E aí você pode fazer um acordo com eles para você ir pagando isso gradativamente, se você, por exemplo, não tiver um seguro-saúde, né? Ou existem algumas situações que as empresas americanas compram alguma dessas contas. E aí como se essas empresas amortizassem do imposto de renda delas essa conta que elas assumiram. Então existe isso aqui, né? Não é tão... Então não existe um sistema público, por exemplo, universal como o SUS pra gente aqui nos Estados Unidos, mas existe alguma coisa, né? Mais ou menos funciona dessa forma assim, tá? O que mais? Aqui pra mim são 6h15, então no Brasil são 7h15. Já tem 45 minutos que eu tô aqui falando, sem parar, tagarelando? Não é possível. O tempo aqui passa rápido. Turma, o que mais? Agora vou virar aqui pra vocês verem o sol se pondo aqui em Harvard. Ai, gente, é muito gostoso estar aqui. A gente tem que agradecer, né, essas oportunidades que a gente tem na vida. De estar num lugar bacana, sentindo essa atmosfera daqui que é tão legal. Não vai dar pra ver muito bem nosso pôr do sol. Então, a Elaine me perguntou qual o caminho para ingressar em Harvard. Eu também estou querendo saber. Ainda estou numa pesquisa em relação a isso. E eu esses dias filmei aqui, né? Mostrei pro Vitão. Falei, Vitão, a mamãe foi conhecer uma faculdade fantástica, que é a faculdade que você vai estudar quando você for grande. Ele falou, o quê? Eu não quero fazer faculdade. Eu aqui pensando que o Vitão ia falar, que legal, mãe, eu vou correr aí nesse gramado, vou jogar um futebol nos meus intervalos de aula. A pessoa me fala um trem desse. Tudo bem, ele tem só 6 anos. Mas a gente já tem que ir pensando, né, gente? Vocês já não pensam no futuro do filho de vocês? A gente pensa. Ainda mais quando você está aqui em Harvard, você fala, bom, já que eu já fui, né? Já passei dessa fase. A gente fica pensando em quem poderia curtir isso aqui, né? Então, mas eu sei que uma parte dos alunos são bolsistas. Existe algo, eu não sei exatamente qual que é o convênio, mas existe alguns convênios com as faculdades públicas do país, do Brasil, né? Então eu sei que tem brasileiros aqui estudando em Harvard, bolsistas, aqui em Harvard. E quem não é bolsista paga uma mensalidade muito alta. Então acaba que aquele que paga, né? Por exemplo, o americano que paga ou o estrangeiro que paga para ele e para mais pessoas, porque acaba financiando o estudo de outras pessoas. Mas grande parte de quem estuda em Harvard consegue bolsa. Consegue, assim, claro, imagina, são 7 mil alunos. Não sei a porcentagem exatamente quanto que é bolsista, quanto que é pagante, mas existe essa possibilidade, sim. O pessoalzinho ali no gramado. Olha o esquilinho, cadê? Cadê? Ali. Que bonitinho. Ai, Carlinha, obrigado. Exatamente, eu tava... É difícil... peraí, deixa eu tirar aqui do Zoom. Aí. A Carlinha me ajudou aqui agora. Apply, requerer, solicitar, isso mesmo. Eles entram com uma form, com um papel para preencher, com um request, um requerimento, né? Para fazer isso. Aqui a Carlinha escreveu. Então, apply quer dizer requerer, solicitar, entre outras, mas às vezes não vem na cabeça mesmo. Acontece comigo também, all the time. Risos. Apply, fica tão bom, né? Obrigada, Carlinha, me ajudou. O que mais? A Elaine escreveu. Então, qual o caminho? Ajuda nós, que o trem aqui tá feio. Quem sabe futebol deixa de ser a primeira opção. Mas sabe o que é interessante aqui nas faculdades dos Estados Unidos? Por exemplo, mesmo as pagas, né? 100% pagas.
A Carlinha escreveu, tem um gatinho de verdade, né? Pelo que eu entendi, assistindo comigo. Ainda bem que ele não viu o esquilo. Que lindinho, a Cris escreveu, so cute. Então, deixa eu virar aqui de volta. Pra vocês olharem na minha cara. Aí. O que é legal aqui, não só aqui em Harvard, né? Mas na maioria das faculdades americanas, o esporte é muito valorizado. E grande parte dos esportistas conseguem bolsa. Então, se você tem um bom desempenho no esporte, você consegue pedir bolsa e às vezes essa bolsa até é integral. Então, o esporte é uma possibilidade para o ingresso, né, numa faculdade dos Estados Unidos. Por exemplo, na Flórida, que a gente vê as universidades lá, a maioria tem campos grandes de futebol, quadra, de futebol americano, de esportes vários, né? Não só nas faculdades, até no high school, que seria o nosso colegial, nas middle também, que é, por exemplo, o nosso ginásio. De verdade, desde pequenininho eles já têm assim, um jardim grande, um esporte bem desenvolvido, né? Porque mesmo para o americano é caro, as faculdades, a maioria são pagas, né? Então, por exemplo, o governo americano ele faz o contrário, ele investe na educação infantil, ele investe no high school, né? Então todo mundo se forma até o colegial, vamos pensar assim. Na minha época eu chamava colegial, não sei se hoje é ensino fundamental, quem está com filho nessa fase aí me corrige depois, não é colegial que eu falo hoje em dia, mas vocês entenderam, né? Quando a gente termina lá o terceiro colegial, o segundo grau. Aqui eles dão muita ênfase para a educação, né? E eles terminarem. Só que dali para frente, nem todo mundo vai para a faculdade, por causa dessa questão financeira que é muito pesado, né? Então, uma parte da população acaba ficando nos trabalhos mais habituais, mais tranquilos, sem que necessite muita graduação, né? E uma parte da população acaba buscando realmente a faculdade. Mas muito por causa dessa questão realmente de preço, né? de custo. O que mais? A Cris, aqui tem um de 17 anos assistindo. Que legal, Cris, está assistindo junto com seu paciente? Cristiane Fernanda. Dona Cristiane, precisa ir lá me visitar no consultório, hein? Bonita. A Cris me corrigiu, então não é colegial, é ensino médio. E a Fel que escreveu, Elaine. Quem sabe o Felipe e o Heitor traçam esse caminho. Meus sobrinhos, que é filhos da Elaine, adoram futebol. Então, incentiva aí, Fel, porque é uma possibilidade. A Carlinha escreveu. Sim, o filho de uma aluna minha foi convidado para fazer faculdade aí nos Estados Unidos. Ai, que legal. Por ser um ótimo tenista aqui no Brasil, bolsa integral. Lá. Obrigada, Carlinha. É isso aí. Fala inglês um pouquinho? Gente, pelo amor de Deus, a pessoa quer que eu passe maior vergonha da face da terra? Não, eu já fui boa nisso, Fel, que hoje eu só falo o básico do básico. Gente, mas isso é tão ruim, né? Essa parte é ruim. Por quê? Porque quando você tem 17 anos, você tem tempo para só estudar inglês, no máximo terminou ali o colegial, aí você vai para sua aula de inglês, aí você fica lá 1h30, aí você volta para casa, você assiste um filme em inglês, aí você não põe legenda, você só assiste ele em inglês. Aí você escuta uma música e fica prestando atenção, você treina seu ouvido para aquilo. Então, quando eu vim a primeira vez para os Estados Unidos, que, aliás, foi de uma bolsa que eu ganhei quando eu tinha 18, então, 1998, fiquei em Indianápolis, na casa da Nancy Steffel, que eu amo de paixão, do Chuck, que é dentista. A Nancy é uma professora universitária de crianças, inclusive a Mary Steffel mora aqui em Boston, se Deus quiser eu vou encontrá-la no sábado, que foi minha irmã postiça quando eu morei aqui em Indianápolis, mas foram só 15 dias, mas que pra mim já foi assim, uau, né? Eu acho que eu sabia mais inglês quando eu tinha 17 do que hoje aos 38. Então isso é uma parte ruim, né? Porque a gente, claro, você vai ganhando conhecimento em outras áreas, você vai aprendendo muitas outras coisas. Mas o inglês, ele é tudo na vida, né? Mas é tão relacionado com o seu... com a sua fluência. Se você fala bastante, escuta bastante, você vai cada vez crescendo mais, né? Isso é uma coisa que me deixa triste. Porque eu não falo igual eu falava quando eu tinha 17. Isso eu tenho total certeza. E tristeza. Mineirês.
tá pensando em inglês. Tô nada. Aqui eu sou boa de mineirês. É nada, você fala super bem, a Carlinha. Não dá nem para falar, Elaine, nem que eu queira falar um pouquinho inglês, porque a Carla, professora de inglês, está me assistindo. Imagina a vergonha, ela vai falar, meu Deus do céu, onde que essa menina aprendeu isso? A Cris escreveu, deixa eu ver o que a Cris escreveu. O filho de uma amiga de Prudente também está na Flórida, bolsa integral, também joga tênis. Gente, então, 2 que jogam tênis, olha que massa. Eu também sei falar mineirês. Aliás, a Camila, com quem eu conversei hoje, né, é mineira. E aí, ontem, a hora que ela me mandou o áudio, eu falei, gente, esse áudio, esse sotaque é bem mineiro mesmo. E é legal, né, que a gente reconhece as pessoas pelo sotaque, sabe mais ou menos como é que é, de onde a pessoa é. Ufa, Elaine, que bom, te convenci. Tá demorando para pensar em português. Mas é porque quando você está aqui, você está escutando bastante, né, o inglês. Ah lá, a Carlinha dando a dica, meninada, entra no tênis. Gente, quem tem filho, então, que vai fazer a universidade, se quiser ir para os Estados Unidos, já põe a criançada no tênis. Desde pequeno, porque demora para aprender, né? É difícil jogar tênis. Mas ó, tem uma paciente minha que eles estão abrindo uma franquia lá em Americana, que tem relação do esporte, do soccer, do futebol. Aqui, se a gente fala futebol, eles pensam no futebol americano, né? Então, aqui o nosso futebol aqui é soccer. E com ligação para as universidades. Eu acho que daqui a pouco tempo a gente vai ter em Americana uma escola que faz essa ligação de... deixa eu sair daqui que tem um rapaz ali querendo tirar foto. Estou bem no meio do building. E eu acho que é uma oportunidade também, né? Bacana a gente pensar no esporte como uma porta de entrada, né? Acho que é isso. O que mais? Que gracinha dela, linda demais da conta. Olha lá, a Felca escrevendo com mineirês. Sim, eles valorizam muito o tênis, a Cris escreveu. Aqui temos muitas crianças boas no tênis. Então, é uma opção, né? Tênis, o próprio futebol nosso, acho que são 2 opções interessantes. O duro do tênis é que ele é um esporte muito elitizado, né? Então, assim, é caro fazer tênis, né? O futebol, ele já é mais, vamos pensar assim, mais democrático, né? Talvez também abra mais portas, mas, por exemplo, aqui a gente foi procurar chuteira pro Vitão. Não tem, porque aqui especificamente eles não jogam muito, mas na Flórida tem, né? Aqui o que é muito forte é o beisebol, aqui em Boston. É o beisebol e o futebol americano, né? Aliás, a Gisele, amiga minha, Binti, mora aqui, né? Mora aqui em Boston. E o esposo dela é jogador de futebol americano, né? E eu tô lendo o livro dela, que é bacana, já tô na metade dele. Recomendo também, se vocês quiserem ler. Chama Aprendizados. E aí ela fala um pouco do esporte aqui, do futebol americano, como é importante. E, gente, por exemplo, imagina o verão, o inverno aqui tão rigoroso, né? Então eles têm uma temporada que é agora no verão, aliás vai ter jogo domingo, mas a gente não vai mais estar aqui, senão seria uma oportunidade super legal para assistir, né? Mas a gente não vai conseguir assistir, já estaremos voando de volta para o Brasil. Mas essa ainda é finzinho de temporada, agora daqui uns meses para frente, é dezembro, o inverno deles é muito rigoroso, né? Aí acaba a temporada, não tem mais, e aí só volta depois que acabar o inverno. Vou mostrar pra vocês. Tá até aqui, Carlinha? Peraí. Deixa eu virar aqui. Pera que mexeu aqui. Ai, bagunça. Aqui. Não repara a bagunça aqui na minha... Esse livro chama Aprendizados, Gisele Bündchen, vale a pena. Eu já tô aqui no meio, no 100 e poucos. E eu tô adorando. É engraçado, é legal, porque assim... Oi, Celso, tudo bem? Celso te estudou comigo, imprudente. Deixa eu voltar aqui. Porque ela fala bastante de quem ela é Gisele, não de quem ela foi,
como modelo, né? E é legal porque a gente não está falando aqui de busca de sonho, de ir atrás. Ela falou que o sonho dela nunca foi ser modelo. Como pode, né? A modelo mais importante da época dela nunca pensou em ser modelo. Não queria ser jogadora de vôlei, na verdade, ou veterinária. Só que as coisas aconteceram para ela. E o fato das coisas acontecerem para ela, ela decidiu então que ela ia agarrar essa oportunidade e fazer aquilo acontecer. Imagina, a Gisele Bündchen falar que aquela não era a escolha dela, né? E ela se tornou quem ela é no mundo da moda. E legal do livro que ela compartilha como ela se vê. E ela se vê de uma forma totalmente diferente do que a gente enxerga. Então ela se via uma pessoa desengonçada, que não tinha jeito nenhum para... Sofria bullying na escola. Mas aos 14 anos ela já tinha mais de 1,70 m. Quando ela saiu de casa muito cedo. Então, que não é porque às vezes a gente vê uma pessoa com muito sucesso, ou uma mídia em cima, ou transformar aquilo numa verdade, todo mundo olha a Gisele, né, e fala, gente, como eu queria ser Gisele Bündchen, imagina como é que não é a vida dela. Mas cada um sabe da sua dor, né, sabe como é que é o seu coração, como é que enfrenta aquilo. E mesmo ela tendo muitas dificuldades no começo, ela decidiu que ela seria melhor no que ela pudesse fazer. Mesmo se ela tivesse que sofrer para isso acontecer, mas que ela ia decidir ser a melhor naquilo. Então ela nunca se atrasou para um compromisso. Ela teve épocas que ela trabalhou 355 dias no ano, quando ela era da Victoria's Secrets. Ela assinou um contrato que ela tinha 10 dias de descanso só por ano. Saía de uma passarela, depois tinha prova de roupa até as 2 da manhã. Se no outro dia ela tivesse que estar no casting às 6 da manhã, ela estava, e sempre sorrindo, né? Então isso ela fala no livro, como você tem que ser determinado. Então são histórias de determinação que eu acho que a gente tem que se basear, né? Porque não foi por acaso. Ela fala muito no livro, eu não era a menina mais bonita, muitas vezes. Eu conheci pessoas muito mais bonitas do que eu, provavelmente teriam feito muito mais sucesso do que eu, mas elas talvez não tiveram a determinação que eu tive, não tiveram a disponibilidade que eu tive, o comprometimento com aquilo que estavam fazendo como eu tive. Então acho que isso faz diferença em qualquer profissão, né? Então se a gente se engajar naquilo que a gente faz e fazer o nosso melhor, a chance da gente crescer profissionalmente e fazer diferença na vida do outro é grande, né? Então eu tô adorando, essa foi um pedacinho assim do livro que eu consegui ler, ainda tem mais um montão para frente. E hoje ela fala do papel dela na família, né? Como esposa, como mãe das crianças, como é a rotina dela fora da passarela, porque hoje ela não desfila mais. E fala, imagina, ela foi fazer, ela atravessou a passarela na 2016, na Olimpíada do Rio. E depois, logo em seguida, teve um Rock in Rio que ela foi convidada para fazer um discurso. E aí no livro ela fala, eu fiquei insegura, imagina, Gisele Bündchen insegura. Eu fiquei insegura porque eu não sabia se o que eu ia falar, se as pessoas queriam ouvir. Porque eu estava no Rock in Rio, eu não sabia se as pessoas queriam ouvir o que eu tinha para falar. Eu não sabia nem se eu deveria ter sido convidada para falar, né? Imagine, em algum momento você já pensou que o que a Gisele fosse falar não seria importante ou você não ouviria? Pelo menos eu, não. Eu acho que eu gostaria de ouvir o que ela teria para falar. Mas como é cada um, né? Então mesmo ela sendo quem ela foi, também tinha as dificuldades dela, as inseguranças, os medos, né? Que a gente enfrenta. Eu como profissional, vocês que estão me assistindo, as mulheres no geral, que exercem tantos papéis ao mesmo tempo, né? De mãe, de esposa, de profissional. Como é desafiador para todo mundo, né? Ninguém nasce sabendo como é que cuida de um filho, como é que cria. Ninguém nasce sabendo como você é bem sucedido na profissão. Ninguém nasce sabendo como você se torna, como você faz o seu relacionamento matrimonial ser o melhor possível, né? Você aprende a cada dia. E ela, mesmo sendo Gisele, todas essas indagações também que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu me senti a melhor amiga dela. Parecia que eu estava escrevendo o livro dela, gente, impressionante. Claro que eu não tenho essa capacidade de escrever um livro desse tamanho, mas é interessante como ela coloca uma escrita fácil, né, de você ler, e como a gente se identifica tanto com a história dela,
sendo pessoas tão diferentes, né? E eu quase liguei para ela pra gente tomar um café aqui em Boston, mas como tava meio frio esses dias, eu falei, ela tá preocupada com as crianças, né? 2 filhos, mais um enteado, aí domingo tem jogo do marido, é melhor não incomodar. Imagina? Ah, gente, já me senti praticamente amiga da Gisele, só de ler o livro dela. Pessoa... Tô brincando, mas é porque as leituras são interessantes, né? A gente vai refletindo. Deixa eu parar de falar besteira. Que mais? O Celso falou, oi Marina, tudo bem, Celcinho? A gente chamava ele de Celcinho no colegial. Verdade, ela era jogadora de vôlei, Gisele, isso. Isso das coisas simples acontecerem é fantástico, a Carlinha escreveu. Fantástico, né? As coisas simples são fantásticas e a busca da espiritualidade faz muita diferença. Cris, exatamente isso que ela aponta no livro dela, né? Ela é muito ligada à natureza olha uma coisa interessante, ela teve síndrome do pânico e ela foi buscar a yoga como alternativa para a melhora da síndrome do pânico dela. Claro que ela foi ao médico, foi ao psiquiatra, fez terapia, tratamentos também conservadores, né, habituais que tem que ser buscados, mas o que ela mais se apegou foi na yoga, que é muito você se conhecer, né, o seu eu interior, sua respiração, você aceitar você se aceitar. E gente, isso é tão importante, nós estamos no Setembro Laranja. A gente está falando de suicídio nesse mês, né? É um tema importante. A nossa não aceitação, a gente colocar muito peso em cima da nossa vida, do nosso papel, e a gente não aceitar que a gente erra, traz muito conflito, né? E pode fazer você pirar, né? Basta um segundo para você começar a se sentir insegura. Então a gente tem que saber, a gente tem que aceitar que a gente é limitado, que nós temos as nossas dificuldades e que disso não tem nada demais, né? Todo mundo, em todas as áreas, mas a gente tem que buscar aquilo que nos conforte espiritualmente para a gente poder ser melhor, né? E aceitar os nossos limites também, né? E aprender, né? Aprender sempre. A Cris escreveu, é ser humano como todas, apesar do mito, Gisele, isso mesmo, igual para todos. Oi Gabi, tudo bem? Também do colegial, ai minha amiga linda. Ana Acredito, minha prima, tudo bem Ana? A Cris, Má, você tá demais. Eu tô bem filosófica, né, Cris? A Cris adora quando a gente dá umas viajadinhas assim. Verdade, melhor não. O que será que a Felca escreveu? A Carlinha escreveu, essa coisa de ser o melhor que você pode naquilo que você faz é pensamento dos judeus. A maioria dos prêmios Nobel, peraí que eu vou por aqui, ver mais, são... Ai, Carlinha, não tô conseguindo clicar, peraí. Alguém lê pra mim, por favor? Ou, não vou conseguir ouvir vocês, né? Pera lá. Aqui, apareceu. A Carlinha escreveu, essa coisa de ser o melhor que você pode naquilo que você faz é um pensamento dos judeus. A maioria dos prêmios Nobel são de judeus, pois eles, de acordo com ensinamentos da Cabala, acreditam que ser o melhor que puder é uma forma de estar mais perto da luz do Criador. Faz todo sentido, porque a gente tem que ser imagem e semelhança. Para a gente ser imagem e semelhança, a gente tem que estar melhor a cada dia, né? Se superar a cada dia. Carol Ribeiro está assistindo. Oi, Carol. Carol também estudou comigo no colegial. Deixa o chá para depois, a Felca. Sim, aceitação sempre. Sim, Má, acompanho muito ela. A busca da energia espiritual, natureza, são energias que faz um bem danado para nossas células. Peraí, cadê? Ai, Cristo, eu tenho que apertar aqui o negócio. Pera, não fiquem bravos comigo. Aqui aparece para mim uma parte do que vocês escreveram. Aí, foi. A Cris escreveu, mas isso aí, acompanho muito ela. A busca da energia espiritual, natureza, são energias que fazem um bem danado para as nossas células. Somos células e cheia de energia. Preciso ir, beijão, fiquem com Deus. Beijo, Cris, obrigada pelas contribuições. Oi, Carol, tudo em ordem? Carol, você ia adorar esse lugar. A Carol também é danada. Ó, vou mostrar para você onde é que eu tô. Tô em Harvard. Ali atrás é a biblioteca. Tô num campus aqui, em Boston. Olha que legal. E eu tô atrapalhando algumas pessoas, gente. Agora que eu percebi, presta atenção. Vou falar mais baixo. Olha ali atrás de mim. A moça tá estudando. Ali a outra moça estudando e eu aqui tagarelando. Olha o silêncio que ficou agora. Era só eu que tava falando alto.
Não tô sendo o meu melhor neste momento. Tô atrapalhando a turminha ali, outra moça estudando. Imagina que legal. Você acabou aqui seus estudos, veio aqui pro jardim ler um livro. A Camila me contando hoje que ela já leu, acho que mais de 10 livros esse mês. E eu achando que eu tô arrasando lendo um livro da Gisele, o outro do Pedro Siqueira esse mês. Ou seja, li 2. Tô achando que tô demais, né? A pessoa tá meio sem tempo para ler. Carlinha escreveu, tamo junto, Cris Felca, adoro esses papos filosóficos. A Carol, chiquérrima, competentíssima desde sempre. Ah, Carol, você, né? Obrigada. Ah, turma, então ok, né? Chega de tagarelar, que eu já tô atrapalhando aqui a turma que tá estudando de verdade nesse fim de dia aqui em Harvard. Muito legal esse lugar, muito legal a gente conhecer esses lugares assim tão importantes, né? Olha lá atrás, uma turminha lá, tá vendo? Com uma visita guiada. Opa! Olha lá, na frente da biblioteca. Tá vendo que tem um aglomerado ali de pessoas? Então, provavelmente com guia. Aqui, os alunos fazem visitas guiadas também pela universidade. É bem legal. A gente fez uma visita não foi guiada, mas que também foi bem bacana. A gente foi passando por vários pontos e conhecendo. É isso. Esse prédio aqui atrás de mim também tá bem bonito, que é esse memorial que eu falei. Olha a cor da porta, que linda. Hoje o cinza é o novo branco, né? Olha que graça. Chique, bonito, simples. As colunas tão bonitas, olha o teto. E esse contraste de cinza com marrom, chique, né? Eu não entendo nada de arquitetura, deixo isso pra Fernanda Marchetti. Mas só de olhar a gente já, né? Acho que tudo isso ajuda, né? Porque você tá num lugar, não é só o jardim, não é só a biblioteca, não é só o memorial, é o conjunto da obra, né? Muito legal. Adorei passar esse fim de tarde em Harvard. Thanks for sharing. Carlinha, eu que agradeço, gente. Obrigado. Thanks for all that were watching me. Para falar um pouquinho em inglês. Oi, Dina. Tudo bem? Chegando. A gente está terminando a nossa live do dia de hoje. Eu estou muito agradecida por estar aqui, por ter esses momentos aqui de entender um pouco do nosso significado, né, na vida. A gente busca histórias inspiradoras para a gente sim se basear, né, e seguir fazendo o nosso melhor no que a gente pode. Obrigada por vocês estarem aqui watching me assistindo, diretamente dos States. E eu vou editar. A Elaine escreveu aqui, edita a entrevista da Camila para eu mostrar para o Zé Ronaldo, depois preciso do contato dela para passar para ele. Gente, engraçado, né? A Camila é mineira e eu conheci ela por um acaso, mas pensa numa pessoa que eu adorei conhecer. E aí, conversando com ela hoje na hora do almoço, ela fez faculdade em Itajubá, e aí conhece minha irmã, uma delas, a Elaine, mora em Passos, em Minas, então essa conexão de mineiro, né? Conhece foi residente junto com a Camila, mora em Passos. E aí ela falou, nossa, então sua irmã deve conhecer. Olha como o mundo é pequeno, né? Ninguém me indicou a Camila, eu simplesmente busquei brasileiros em Harvard. E aí a gente começou a conversar, ela me respondeu e foi uma grata surpresa. Então a gente só tem a agradecer, né? Assim, as coisas confluem, né, a nosso favor, muitas vezes, né? A gente sabe que tem uma força divina cuidando da gente, dos nossos planos, né? E colocam pessoas assim bem legais no nosso caminho. Então, apesar de parecer só uma entrevista ou só um brasileiro em Harvard, a gente sabe que o nosso país tem muito valor, né? E a gente fica muito feliz com o sucesso das pessoas que buscam fazer sempre o melhor. E aí eu fico emocionada às vezes, porque a gente está filosofando hoje. E estar aqui, mesmo que não seja para estudar, mas só o fato de estar aqui sentindo esse clima, esse lugar, tendo essa possibilidade e até de compartilhar isso com vocês, né? Que possa ser uma sementinha no coração de alguém ou da família de vocês, que essa live possa fazer diferença de alguma forma na vida de alguém, né? Já me deixa assim imensamente feliz. Não é só operar, não é só fazer cirurgia plástica, não é só cortar e costurar. Tem muita coisa além disso, né? Então, deixa eu ver se quem mais escreveu aqui. A Ana escreveu, saudade imensa de você, Deus te proteja aí. Obrigada, Ana.
A Elaine escreveu, quem sabe ela vem nos presentear com uma palestra. Olha que legal, vou adorar fazer esse link entre vocês. E a tia Eti escreveu, parabéns Marina, foi ótimo, tia, obrigada. Richard também está assistindo. Oi Ri, tudo bem? Dá um beijinho na turminha aí em Bauru. A Elaine escreveu, um coraçãozinho. A Carla, obrigada, Má, nada por acaso. Adoro saber que minha futura cirurgia plástica é bonita por dentro e por fora. Aí eu não consigo aqui. Sempre soube, por isso confio. Ana escreveu, e para com esse olhinho cheio de água que eu vou querer outro abraço daquele. Vai ter que vir para cá. Com prazer, Ana. Vou em Londrina te dar muitos abraços. É, gente, é assim mesmo. A gente tem que ser grato, né? Por todas as pequenas oportunidades que para algumas pessoas pode parecer pequena, mas bem legal, né? A gente poder compartilhar esses lugares. Deixa eu me recompor aqui. Ó, deixa eu virar aqui pro sol que aí aparece menos. E é legal porque assim, muitas coisas que a gente programa acontecem, mas acontecem muitas outras que a gente não programa de presente, né? E quem que tá comandando isso, a gente sabe que tem Deus por trás de tudo, né? Que a gente planeja, almeja e tenta fazer nosso melhor. Então isso que é mais gratificante, saber que tem sempre alguém cuidando da gente, né? Agradecer minha família, agradecer quem está lá com as crianças também, para a gente poder estar aqui no congresso e ter essas oportunidades também fantásticas, né? Agradecer o Flá, minha sogra, a Sandra, meu pai, minhas irmãs, todo mundo que está lá cuidando das kids. Agradecer o Vitão, que também é bem, entende bastante, né? A nossa ausência quando precisa. A Isa, que ainda não sabe, não entende muito bem, mas que também, quando a gente chega, fica grudinho com a gente. Mas tem momentos que a gente precisa estar aqui para poder continuar estando lá com eles da melhor forma possível, né? Oi, Miriam, tudo bem? Obrigada. Turma, então é isso. Deixa eu parar aqui, pegar agora o metrô. Eu vim no metrô e o metrô aqui é bem grande, né? Aí eu cheguei na estação que chama Harvard Square, que é a pracinha aqui. Eu fiquei pensando, nossa, imagina o Vitão, a Isabela, saindo de casa, pegando o metrô, desembarcando aqui para ir para a faculdade. Gente, mãe é uma coisa bem, bem doida, né? A criança tem só 6 anos e a outra tem só 1 aninho, mas a gente já tá aqui fosforilando o que vai ser da vida deles. Imagina. E ele querendo jogar futebol. Então tá tudo certo, porque ele tem só 6 anos mesmo, deixa ele jogar futebol. Ai, turma. Então é isso, gente. Obrigada. Boa semana para vocês. Ah lá, a Carlinha escreveu. Ei, louca para saber as novidades do congresso, tenho combinado com a Mani para ir para Americana. Vocês podem ir, por favor, que vocês estão, ó, me devendo ir lá, hein, pra gente cuidar do rostinho, do que precisar. Oi, Andréia, tudo bem? Dá um beijão no Marco nas meninas. Ah, Elaine, que dia eu vou querer ir também. Já faz? Tela mental? Que é isso, Carlinha? Depois você me explica. Gente, obrigada. Boa semana aí pra vocês. E eu falando alto aqui de novo. Boa semana pra vocês. Bom restinho de semana, né? Semana que vem a gente já tá de volta. Os nossos atendimentos. A gente chega segunda, então terça já tem cirurgia, consultório. A semana vai ser bem corrida semana que vem, graças a Deus. Espero vocês na outra quinta-feira, tá bom? Tchauzinho, diretamente aqui de Harvard. Tela mental das crianças na faculdade. Ah, entendi. Isso aí, Carlinha, tem que mentalizar, né? Vamos mentalizar, quem sabe? Gente, obrigada, até mais.